Amém? Vamos dar continuidade a esse estudo, essa palavra maravilhosa, essa palavra de restauração, essa palavra de volta, essa palavra de ser aceito novamente, essa palavra de que um dia Deus falou assim para mim, que nós tratamos a salvação como uma doutrina. Eu fiz seminário, existe a doutrina da soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E Deus um dia falou para mim, você, Marcelo, vocês homens, vocês tratam salvação como doutrina. E ele falou assim para mim, Marcelo, eu trato salvação como filiação. Você que tem filho, você que é pai ou mãe, e certamente você é filho ou filha de alguém, não é verdade? Você que tem filho, o seu filho quando ele te obedeceu, você o amava e ele era teu filho. E quando ele te desobedeceu, você deixou de amá-lo? Ele deixou de ser teu filho? Então por que Deus que me ama, que eu entreguei minha vida para Ele, que eu nasci dele, eu não nasci de uma igreja, eu não nasci de um pastor, eu nasci de Jesus. Eu faço parte não é simplesmente de uma igreja, eu faço parte da família de Deus. Quando eu nasci de novo, eu me tornei filho de Deus. Deus me amou e ponto final. E Ele me amou obedecendo e desobedecendo. Ele me ama quando eu peco e Ele me ama da mesma forma quando eu estou vivendo nos braços dEle. O amor de Deus é incondicional, é o chamado amor ágape, que não está baseado na minha obediência, no meu amor para com Ele. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Ele me amou primeiro. Ele me amou quando eu era ainda pecador. E agora que eu sou filho, moço, põe amor nisso. Não que eu aumentou, mas o meu por Ele aumentou. Ele me ama quando eu obedeço. E Ele me ama quando eu desobedeço. Esse outro filho aqui, o que diz aqui no versículo 25? Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria nem entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não chamou nem de irmão, né? Vindo, porém, o meu irmão, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto. Ele não falou esse meu filho, esse teu irmão, ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A alegria do pai quando um filho volta é uma alegria maravilhosa, é uma alegria muito grande. Volta a falar, se você era aquele filho, se você era o filho mais moço, volta e dá alegria para o teu pai. Mas eu quero falar com você agora a respeito do filho mais velho. O que esse filho, ele estava no campo, estava trabalhando, estava ali trabalhando, servindo, né? Obedecendo uma ordem do pai. E quando ele voltou, ele falou assim, escutou barulho de música, escutou festa, falou assim, o que está acontecendo? E um dos amigos dele ali, dos servos do pai, dos funcionários, falou assim, não, o teu irmão voltou. Ele falou assim, o teu irmão voltou, o teu pai mandou matar um servilho, fazendo no mundo uma festa, um churrasco para o teu filho. E ele ficou muito contrariado com isso, ele ficou muito chateado com isso. E por que ele ficou chateado com isso? Ele ficou chateado, sabe por quê? Porque ele mesmo não se considerava um filho do pai. Olha aqui a palavra dele, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Quantas pessoas, quantos filhos de Deus estão vivendo na presença de Deus, não como filhos, mas como servos de Deus? Jesus, no capítulo 15 de João, no versículo 15, Jesus tem uma palavra ali maravilhosa, ele fala assim, eu já não chamo vocês, discípulos, de meus servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, eu tenho chamado de amigo, porque tudo que meu pai tem me falado, eu tenho compartilhado com vocês. Meu irmão e minha irmã, se você nasceu de novo, você é filho, não vive como servo não. Ué pastor, mas então não tem que servir a Deus? Meu irmão, sirva não por obrigação, mas sirva por amor. Se você servir como servo, você vai passar a vida inteira
vendo outros filhos se banqueteando diante do pai, outros filhos recebendo presentes do pai. Servo recebe presente como um filho recebe? Não, não recebe não. Por que você talvez esteja aí com as mãos vazias até hoje? Já faz quantos anos que você está numa igreja evangélica? Já faz quantos anos que você é crente? E participando de uma igreja evangélica, e sendo crente, um crente talvez, né, que não desobedece uma palavra de Deus. Você tem recebido presentes? Você tem compartilhado? Você tem recebido, né, um cabrito cevado? Ou você não tem recebido, como eu falo na igreja, não tem recebido nenhum gato seco de Deus para fazer um churrasco? Será que você é filho? Será que você está vivendo como filho ou você está vivendo como servo? Sabe qual que é a diferença de um filho e um servo? Eu aprendi isso com uma irmã, a Denise, lá do Ministério da Ana Maria Dias, que é quem traz o pastor Dave Robinson para o Brasil. Um dia ela falou assim, eu nunca mais esqueci. A diferença de um servo e de um filho é que os dois eles trabalham, talvez no mesmo lugar, né? Ele estava trabalhando no campo. Trabalha no mesmo lugar, talvez trabalhe a mesma, né, quantidade de horas, mas a diferença de um servo e de um filho que trabalha para o mesmo patrão e pai é que no final do dia o servo vai para a casa dele, vai comer a comida dele junto com a família dele, e o filho vai sentar-se à mesa do pai, vai sentar junto do pai, vai comer da comida do pai. Você tem comido qual comida? Você tem vivido de qual maneira? Se você não tem se alegrado com aqueles perdidos que têm voltado para a casa do pai, se você não tem se alegrado com aqueles filhos que estavam no mundo e têm voltado para a casa do pai, se você não tem se alegrado com as vitórias de outros irmãos teus, irmãos meus, dentro da igreja, dentro de outros lugares, se você não tem se alegrado com isso, significa que você não tem vivido como filho, você tem vivido como servo. Deus está te chamando. Do mesmo jeito que esse pai chamou, né, recebeu o filho de volta, e o filho voltou a viver como filho, você está recebendo um convite agora de Deus, como teu pai, para você parar de viver como um servo, como um escravo. Porque essa palavra servo no grego é a mesma palavra para escravo, doulos. Deus está te chamando para viver como um filho. Deus está te chamando para se relacionar com você como um pai se relaciona com um filho. Tem deveres, sim, e tem direito, sim. Essa é a herança. Se você não tem vivido assim, é tempo de você parar e falar, Deus, será que eu te conheço como um pai? Ou eu te conheço apenas como um Deus? Um Deus às vezes bravo, um Deus muito severo. Você acha que esse homem que era severo? Ele perdoou completamente o filho que gastou, que despendeu todo o dinheiro que ele tinha dado da herança para ele, com meretrizes, com bagunça, com bebedice. O pai recebeu da mesma forma. O outro filho que ficou chateado, ele não chegou e ficou bravo com o filho, não. Ele falou assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Meu filho, vamos nos alegrar. O teu irmão estava perdido. Você está tratando ele como meu filho e eu o trato como teu irmão. Do mesmo jeito que eu amo, eu te amo. E outra coisa para nós encerrarmos aqui, esse texto. No primeiro versículo que nós lemos aqui, a herança foi repartida para os dois. Por que ele não pegou da herança dele e fez churrasco? Se alegrou, se divertiu com os amigos ali, mesmo dentro da fazenda, dentro da casa do pai? O que você e eu nós temos feito com essa herança? A herança de uma veste nova, a herança da salvação, a herança da autoridade, do anel no dedo, a herança de comer da palavra de Deus, a herança do que mais? A herança de viver na presença dele. O que eu e você temos feito com essa herança? O que eu e você temos feito com esse direito? Tudo que Deus tinha, Ele me deu. A autoridade Ele me deu, do amor dele Ele me deu, do perdão dele Ele me deu, da graça dele Ele me deu, da palavra dele Ele me deu. O que ficou faltando? Ele me deu palavra, Ele me deu aquele que me ensina a palavra, que é o Espírito Santo. O que eu e você temos feito da herança? Como que nós temos usufruído dessa herança? Um filho mais novo gastou, desperdiçou a herança, não valorizou a herança. O filho mais velho, ele valorizou tanto a herança, ouça isso,
Ele valorizou tanto a herança. A herança era tão espiritual, era tão divina, tão sobrenatural, que ele não usufruiu dela. Ele não desfrutou dela. Meu irmão, Jesus, Deus, o Espírito Santo, a Trindade, é para você desfrutar, é para você conviver. Sabe, é uma situação, às vezes assim, Deus passa a ser tão, e quando eu falo, tão reverente, tão espiritual, que você não se achega a Ele. Ah, pastor, então você está falando que Deus não é assim? Não, Deus é assim. Só que quando você nasceu de novo, você também recebeu dele, dessa espiritualidade, dessa liberdade, para se chegar diante dele, para se apresentar diante dele. Eu trato meu pai como você, como pai, às vezes chamo ele até pelo nome. Ô Tito, brinco com ele. Eu não chamo meu pai de Senhor, mas pensa numa pessoa que respeita o meu pai, sou eu e meu irmão. Nós nunca chamamos meu pai de Senhor, mas eu o respeito. Tem pessoas, e não estou falando, eu estou falando isso para te ajudar. Tem pessoas que tratam Deus com uma reverência, né? Tantos títulos para Deus, porque o Senhor Deus e isso e aquilo, mas não tem intimidade. É igual esse filho aqui, o filho mais velho. É filho, mas não vive como filho. É filho, mas não desfruta do amor do pai. Deus hoje está te chamando para conhecê-lo, para fazer igual Jó. A Bíblia diz no finalzinho do livro de Jó, está escrito assim: porque eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você precisa conhecer Deus, meu irmão e minha irmã, como um pai, porque Ele te trata, você para Ele não é servo, você para Ele é filho, e Ele quer se relacionar com você, de pai para filho. Amém? Que essa palavra te leve, você que estava fora, te leve novamente para os braços do Pai. Você que estava dentro, mas não vivia nos braços do Pai, na presença de Deus, na intimidade com seu Pai, é para você rever alguns conceitos, é para você rever algumas coisas na sua vida e viver com Deus de uma maneira diferente. Amém? Que Deus seja imensamente louvado em sua vida, que você tenha uma semana de paz, de vitória, uma semana na casa do Pai. Amém? Deus te abençoe e até sábado que vem, em nome de Jesus.